física, a qual eu e você um dia chegaremos, e a morte espiritual. Por isso nós temos que decidir qual caminho nós vamos trilhar. Porque Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz: há caminhos na vida do homem que parece ser perfeito, mas o final é caminho de morte. Existe caminho a qual nós vamos se deparar com o inimigo, a qual Jesus já venceu na cruz do Calvário. Aleluia. Por isso a igreja, a Bíblia diz que tragada foi a morte pela vitória. Aleluia. E eu quero te dizer: a morte não tem mais domínio sobre a tua casa. A morte não tem mais domínio sobre a tua família. Levantagassura mandarabia, levocomanagassúbia, levantagassúdecomanai. A morte pode até chegar, mas se você estiver, como disse o salmista Davi em Salmo 23, no versículo 4: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, ei, eu não temeria mal algum. Sabe por quê? Porque tu estás comigo, o teu cajado, a tua palavra me consola. Porque eu sei, como disse o apóstolo Paulo, que quando a morte chegar, será uma passagem para a vida eterna. Para a vida eterna. E você me entendeu? Por isso não deu glória. Jesus já abriu o caminho. Jesus já abriu o caminho para eu e você passar. Mas aqueles que estão, tem gente que está no meio da igreja, está morto espiritual. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, a igreja de Éfeso: muitos estavam com pensamento duvidoso. Por isso a Bíblia diz em capítulo 5, versículo 14: desperta, aleluia, é hora de despertar. Desperta tu que dormes, aleluia. Levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Ao terceiro dia, aleluia, com o corpo glorificado, aleluia, com o corpo, meus irmãos, a qual ele estava machucado, maltratado, mas agora ele está dizendo: o Cordeiro de Deus vai adentrar nas regiões celestiais. Quando Jesus está subindo ao céu, numa nuvem, a Bíblia diz que ele entra na dimensão celestial. E quando ele entra nas dimensões celestiais, se cumpre o que disse o salmista Davi em Salmo 23, 24, dizendo: todo o Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que não jura enganosamente, que não entrega a sua alma à vaidade. Ele subirá ao monte santo do Senhor. E a Bíblia diz que abre portas eternas. Enquanto Jesus está subindo, os anjos estão proclamando: abre portas eternas, porque entrará o Rei da Glória. E é este Rei da Glória, e é este Rei da Glória. É um Senhor, é um Senhor, é um Senhor forte e poderoso na guerra. Aleluia! Levando que onde levando que opa, levando que a parasunde promenaga séria. Jesus entra, e a Bíblia diz que quando Jesus entra como cordeiro, ele entra como humano, e quando ele pisa lá, a Bíblia diz que Jesus começa a receber um corpo de glória. Os seus cabelos começam a ficar branco como a lã, como relata Apocalipse capítulo 1. Os seus olhos começam a aparecer como chama de fogo, os seus pés como um latão reluzente, na managaçúria, no seu peito um cinturão de ouro, levantagaçúria, e a sua voz como de muitas águas. Jesus glorificado, e Jesus está no céu, e a igreja está na terra, e como a navaçu e levantagaçúria. Aleluia! Os discípulos estão pasmados com Jesus subindo a glória. Jesus desapareceu na nuvem, e eles ainda estão com os olhos fitos no céu. E as 3.000 almas são batizadas com o Espírito Santo de Deus. Aonde tem palavra, tem avivamento. Aonde tem palavra, tem libertação. Aleluia. Deus vai levantar uma geração que não se conforme, meus irmãos,
é uma geração que não se conforma com a mesma mesmice, que vem para o culto, meus irmãos, pensando quem vai pregar. Uma geração que quer adorar a Deus em espírito e verdade. Uma geração que não se corrompe. Uma geração que vive na palavra. Uma geração que está dizendo: eu sei quem me tirou do tráfico, eu sei quem me tirou das drogas, eu sei quem me tirou. Foi Ele, foi Ele, foi Ele. Foi Deus quem te tirou. Por isso adora Ele. Se você está aqui por ser milagre, se você está aqui é porque Deus teve um plano contigo. Não é hora de parar, igreja, é hora de avançar. O Espírito Santo desce, eles estão sendo batizados, eles estão cheios do Espírito Santo, mas não foi só um dia. A Bíblia diz que eles estão com mais sede ainda. Como Ezequiel 47, quanto mais o profeta descia, mais ele ia se transbordando no rio, era simbolizando a presença de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que eles estão indo orar. Após ser batizado, eu vou concluir a mensagem. Após Pedro ser cheio do Espírito Santo de Deus, Pedro não foi para casa, Pedro não cruzou os braços. Pedro disse: eu estou cheio do Espírito Santo, mas eu não quero isso só para mim. Eu vou pregar a palavra de Deus. E quando Pedro está indo ao templo, a Bíblia diz que 3 horas da tarde, Pedro está, foi cantado aqui, Pedro está indo orar. Porque a oração é a chave da vitória. A oração é que nos traz uma intimidade com Deus. A oração é que nos aproxima de Deus. Aleluia. Se você vive uma vida de oração, tenha por certo que Deus está te moldando, que Deus te está contigo. Quando Pedro estava indo orar, a Bíblia diz que lá havia um varão, 40 anos, ele era coxo de nascença. Para ele já não tinha esperança quando ele nasceu assim. Dentro do ventre da sua mãe ele não firmava os seus pés. A Bíblia diz que ele era colocado. Alguém colocava ele na porta do templo para pedir, para mendigar esmola. Todo dia ele fazia isso. Todos os dias da sua vida ele era colocado ali. E como um dia comum, ele foi colocado naquele lugar. E quando ele foi colocado naquele lugar, quem o conserto eu, ele pediu esmola. Passa a primeira pessoa, ele pede, ela dá esmola. Passa a terceira pessoa e dá esmola, como comum, como no dia a dia dele. Mas a Bíblia diz que vem 2 ungidos. Aleluia. Pedro e João estão indo orar. E a Bíblia diz que aquele varão, aleluia, ele olha para Pedro e diz: dai-me uma esmola. Atos capítulo 3. Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio da unção de Deus, diz: varão, aleluia, olha para nós. Eu não tenho ouro, aleluia, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. E o que tem para oferecer, levanta, em nome de Jesus Cristo. Quando ele diz levante e anda em nome de Jesus, a Bíblia diz que os pés começam a voltar ao normal, aleluia. Seus pés começam a voltar normal, e ele começa a firmar os seus pés, e aquilo que ele não fazia mais, ele vai fazer. E o que pregador? Ele entra na presença de Deus no santuário, a qual os coxos não poderiam entrar. Agora ele entra e ia louvando o nome santo do Senhor Jesus. Porque só sabe o valor de milagre quem já vivenciou um milagre. Só sabe o valor de um milagre quem já viveu um milagre. Ele é curado, e aquilo que ele não fazia, ele entra louvando a Deus. Por causa disso, Pedro é advertido de não pregar mais a palavra de Deus. Aleluia. Mas a igreja está sendo ameaçada, aleluia. Vocês não podem mais anunciar este nome. Por quê? Porque este nome tem poder, aleluia. A Bíblia diz que o inferno treme quando o nome de Jesus é proclamado. E esse nome tem poder, e vocês não vão pregar mais nesse nome.
advertindo, admoestados. E a Bíblia diz que mesmo assim, após ser ameaçado, eles vão orar. Senhor, está vendo a ameaça que está sobre a igreja? E eles começam a orar. Atos 4, no versículo 31. E a Bíblia diz que eles oram para que Deus dê mais ousadia, para que eles preguem a palavra de Deus. E enquanto eles estão orando, a Bíblia diz que moveu-se o lugar. E todos foram cheios da glória de Deus. Aonde tem oração ao mover de Deus, se glorifica. Aonde tem oração, não troque a presença de Deus por algo momentâneo, porque a Bíblia diz que mais vale 1000 anos, um dia lá fora, são como 1000 anos para o Senhor. Então mais vale um dia na presença de Deus, 1000 anos na presença de Deus, do que 1000 anos lá fora, sem a presença de Deus. Aleluia, eu vou orar pela sua vida. Se você crê, Deus vai te batizar hoje. Se você crê, Deus vai te renovar hoje. Se você crê, Deus vai te curar hoje. Se você crê, Deus vai operar hoje. Aquele milagre que tu espera, Deus vai cuidar hoje. Com Maria Madalena, chorando frente ao mundo. Agora. Então Maria andava atrás, creio eu que já disposta a ir embora. É quando o mestre aparece. Aquele que você levanta, pode vir à frente. Maria, Você que esteja oração, pode vir à frente. Pode vir à frente. Maria, porque me busca. Não é meu nome, mas eu vou Maria,